Pessoal, voltamos aqui. Hoje nós vamos dar continuidade e fazer uma revisão que alguns alunos pediram para poder explicar novamente uma parte lá de MDC. Hein? Então hoje nós vamos explicar em MMC, mínimo múltiplo comum, e vamos fazer uma revisão novamente naquela parte de MDC. Então vamos começar. Então, mínimo múltiplo comum, pessoal. Então o que acontece? Você vai caçar os múltiplos dos números e vai caçar o menor múltiplo. É o mínimo. Menor múltiplo comum. Diz, entre 2, 3, 4 números que sejam. Tem? Então, lembrando que isso é sempre um valor positivo. Estamos referindo para valores positivos. Então, a definição a gente vai dizer que um número inteiro é um mínimo múltiplo comum de dois inteiros quando ele é simultaneamente múltiplo de ambos os números e quando for o menor múltiplo comum positivo entre eles. Então, esse é o mínimo múltiplo comum. Então, não é nada muito difícil, entende? Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo para a gente tentar mostrar. Vamos calcular o MMC de 12 e 30. Quem seria? Tem? Então, vou começar separando os múltiplos, né? Múltiplos positivos. Vamos esquecer a parte negativa. Vamos analisar apenas os múltiplos positivos. Então, quem são os múltiplos de 12? 12 vezes 0 é 0. 12 vezes 1 é 12. 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, 36. 12 vezes 4, 48. 12 vezes 5, 60. 72. 84. 96. 108. 120. E segue, conforme eu for multiplicando, vai aparecendo múltiplos, né? Vou multiplicando, vai aparecendo múltiplo. Vou multiplicando, multipliquei somente até o 10, para a gente fazer uma análise, ok? Aí você vai multiplicando 11, 12, 13, vai tendo múltiplos aí, tem? Mas é o suficiente aí. Quem são os múltiplos de 30? 30 vezes 0 é 30, 30 vezes 1 é... 30 vezes 0 é 0, perdão. 30 vezes 0 é 0, 30 vezes 1 é 30, vezes 2, 60, vezes 3, 90, vezes 4, 120, vezes 5, 150, 180, 210, 240 e vai prosseguindo até onde você quiser parar. Então, o que acontece? Esses são os múltiplos positivos, de 12 e de 30. Então, quando eu digo múltiplos comum, então eu vou caçar os números que se repetem. Se vocês observarem, o 0 é comum. Na verdade, o 0 é um múltiplo comum para qualquer número, né? Aí, qual é o próximo que é comum? O 60. Notem que nos múltiplos de 12 tem o 60 e nos múltiplos de 30 também tem o 60. De modo semelhante, a gente tem o 120. E aí você vai seguindo. Tem o 180 e aí segue. Então, os múltiplos comuns são 0, 60, 120 e segue. Então, dentro dessa análise, quem é o menor múltiplo comum? Diz positivo. É o 60, né? Porque o 0 não é positivo nem negativo. Então, portanto, o menor múltiplo comum positivo é 60. Logo, o MMC de 12 e de 30 é 60. Então, é uma análise tecnicamente simples, bem fácil de ser feita, que todo mundo já sabe. Isso não tem dificuldade, o MMC. A gente está aqui para poder analisar e fazer as definições, né? Aí, qual é a relação que tem entre o MDC, que a gente estudou, o maior divisor comum entre números inteiros, e o menor múltiplo comum entre números inteiros? Pois, a relação é simples, né? Se tem dois números A e B qualquer, diz, vale sempre essa relação. O MDC desses dois números, multiplicado pelo MMC desses dois números, é sempre igual ao produto entre esses dois números, né? Então, é uma relação que é válida, né? Entre o MDC e o MMC. O produto do MMC com o MDC é igual ao produto dos números. Isso eu vou deixar para vocês isso aqui, para vocês fazerem a demonstração a título de exercício para vocês, ok? Isso, porque alguns alunos tinham solicitado para mim uma revisão e aí a aula vai ficar muito comprida se a gente for fazer a demonstração. Então, fazendo aqui essa revisão que foi solicitada, foi solicitado que a gente falasse novamente um pouquinho sobre o algoritmo de Euclides, né? Então, do máximo divisor comum, para que ela escrever o MDC como produto dos números que estão gerando, né? Então, vamos lá, vamos
tentar mostrar aqui, né? Vou mostrar outro exemplo aqui. Vamos calcular o MDC de 120 e 300. O que foi que a gente disse? A gente divide o 300 por 120 e vai fazendo, pegando o resto de se dividindo pelo até encontrar zero. Quando você encontra zero é porque aquele valor do quociente é exatamente o teu do teu divisor, é exatamente o teu MDC. Então vamos lá, ó, analisando aqui, a gente coloca na nossa tabela de anteriormente, você pode colocar a tabela no modo como você quiser, né? Você tem o 300, que é o maior, e o 120. Quando eu dividir o 300 por 120, o que é que dá? Dá 2, né? Porque 2 vezes 120 é 240. Então, eu vou escrever o 2 acima do 120. E vou escrever o resto. 2 vezes 120 é 240. Sobra quanto para 300? 60. 240 com 60 dá 300, né? Então, o resto eu coloco ali abaixo do 300. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou pegar o 120 e dividir por 60, que é o resto que sobrou anteriormente. Tem? O divisor passa a ser agora dividendo e o resto passa a ser agora divisor. Então, fazendo isso, eu tenho 120 dividido por 60 dá 2. 2 é quem? 2 vezes 60, 120. E eu tenho o resto, 0, ok? Então, observe, como eu encontrei o resto zero, significa que o 60 é o quê? O 60 é o nosso MDC, o maior divisor comum entre 300 e 120 é quem? 60. Então, esse é o maior divisor, é o 60. Então, mas aí a gente viu que dá para escrever. E aí, como é que você escreveria? Ora, pessoal, notem que 60 é quem? É 300 menos 2 vezes 120. Se você pegar pela coluna aí do 120, o 60 é quem? É 300 menos 2 vezes 120. 2 vezes 120, 240. Então, você escreveu. Fácil. 60 é 300 menos 2 vezes 120. Gente, basta ter paciência e fazer esses arranjos. Vá fazendo os arranjos conforme a sua necessidade. No exercício, tinha até uma pegadinha lá, né? Eu coloquei para calcular o MDC de 11 e 99. Ora, o 11 é primo, né? Então, e ele não tem divisor além do que o próprio 11. Então, o MDC seria o próprio 11. Então, o MDC de 11 e 99 é o próprio 11. Então, o que acontece? Aí muita gente, professor, mas como é que eu escrevo desse... Ora, se você analisasse, quem é o 11? 99 menos 8 vezes 11. 8 vezes 11 dá 88, né? 99 menos 88 dá 11. Então, às vezes, você precisa fazer um artifício, um arranjo para poder funcionar. Então, basta botar um pouco da lógica para raciocinar e não tem dificuldade. Então, vamos lá, continuar nossos estudos. Então, nós vamos botar mais uma listazinha de MMC aí para vocês fazerem. Vocês vão lá, apostem. Se for necessário, a gente vai fazer mais uma revisão, talvez uma aula no Google Meet, para poder a gente estar explanando melhor essas instruções. Vamos analisar aqui, ok? Então, daqui para frente, é estudar, responder nossa lista e postar. A gente agradece aqui, obrigado e até a próxima.